Tá começando o primeiro podcast, na verdade, episódio piloto. E a gente não tem um nome definido ainda. Tá aqui eu, Érico Greff, Gustavo... Qual é o sobrenome? Gustavo Facim Herbstreet. Herbstreet. Não é muito fácil de pronunciar mesmo. E a gente tá começando esse projeto, onde a gente vai estar trazendo aqui muito conteúdo massa, tem muita ideia de conteúdo e a gente focou tanto no conteúdo que a gente não parou pra pensar no nome. A gente meio que teve a ideia, fechou, mas o nome a gente ainda não tem ideia. Então a gente conta com a ajuda de todos vocês aí pra nos sugerir algum nome pra esse projeto. É o conceito do podcast, então, pra gente falar pra galera já? A gente quer trazer lados, às vezes opostos, bem opostos, às vezes lados que se complementam, mas visões diferentes. Por exemplo, já temos marcado para ter aqui convidados. A gente vai trazer o conceito do CrossFit e também academia, para trazer duas visões, lados diferentes. Eu acho que a questão não é só a polêmica, né? Eu acho que quando a gente começou a falar sobre a origem do podcast, a gente pensou em alguma coisa que fosse ter vários pontos de vista, né, e que desse para ter, assim, não um duelo, mas realmente um bate-papo com visões diferentes, porque se a gente fala, né, sempre com as mesmas pessoas e sempre os mesmos assuntos, a gente nunca vai aprender nada diferente. Então a gente queria realmente expandir isso aí para mais pessoas, né, e em temas variados, né. Então essa que é a ideia do podcast, né. E aí o conceito é, se tiver ideias para nos dá, deixa nos comentários aí, a gente estiver assistindo. Não é pra treta, gente, né? Mas é só porque eu acho que vai ser interessante fazer nesse modelo, né? Mostrar versões, lados, visões diferentes, vai ser massa. O conceito é esse, se tiver ideias, sugestões, manda pra gente. E hoje a gente vai começar pra esse projeto, esse episódio piloto aqui, falando sobre performance. Esse é um tema bem amplo, né, que a gente pode falar de performance na vida, performance financeira, performance no trabalho, performance de tudo, né, e eu acho que aí a gente entra num leque de possibilidades. Quando a gente fala em performance, por exemplo, de trabalho, a gente vê que tem muita gente aí que, mas como é que aquela pessoa consegue fazer tanta coisa e eu não, e aí acabam às vezes se questionando, né, tipo, o que ela faz que eu não faço, ou como ela conseguiu fazer aquilo e eu não consigo. Eu acho que essa, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, assim, tipo, de tu enxergar alguém que tá fazendo as coisas e aí talvez esteja parado e não consiga realizar, assim, o que tu acha que a pessoa tem que fazer? Cara, acho que o primeiro ponto é a gente também olhar para o que eu descobri há pouco tempo, é a questão de TDAH, que tá muito em alta, tem muita gente falando sobre isso, e aí quando dentro exatamente disso que tu trouxe, pessoa que a gente olha e consegue fazer e é que talvez não consiga fazer. Hoje, dentre tudo que eu estudei, eu olharia primeiro para esse ponto. Sim. Cara, existe um diagnóstico, vai consultar. Pô, o que tá fazendo que tu tá procrastinando? Mas aí dentro de outros conceitos, a gente pode ir para hábito, a gente pode ir para ambiência, ambiente, literalmente o ambiente que tu tá, as pessoas que tu convive. Então, porque isso a gente sabe que eu tenho pra mim que a ambiência, ela é muito mais forte do que hábito, muito mais forte do que disciplina, força de vontade. Com certeza. Então, eu puxo muito pra esse lado. Aí, hoje eu procuro olhar primeiro pra, cara, tem alguma coisa na tua mente psicológica, ou o que tá acontecendo, orgânica, ou né? Tem um TDAH da vida, alguma coisa assim? Beleza, não tem? Tem, vai tratamento, não tem. Vamos olhar para isso, ambiência, vamos olhar para a parte psicológica, o que tu tá vivendo, se tem uma organização, um objetivo claro, meta definida, tá fazendo o que não gosta, o que não gosta, porque são muitos fatores, né, pra gente olhar pra performance. Muito complexo, né? Por isso que a galera olha pra, sei lá, Joel J, que é um cara que performa pra caralho, mas... Como chegar ali, né? Eu acho que isso é muito individual, acho que também é uma coisa que mais chama atenção, que toda pessoa que performa muito, né, ela tem um objetivo muito claro na vida dela, tipo, aonde ela quer chegar, como ela quer chegar, e muitas vezes não basta só ter o objetivo claro, tu tem que saber que tu vai ter que abdicar de algumas coisas para chegar naquele objetivo, né, do ponto de vista ali da parte de ter alguma coisa orgânica, uma doença, alguma coisa que mexa no funcionamento cerebral, por exemplo, TDAH, cada vez mais as pessoas, né, estão se diagnosticando com TDAH, cada vez mais pessoas usando as medicações para tratar o TDAH. Autodiagnóstico. Isso, por um lado, é bom, porque cada vez mais pessoas têm um impacto de um tratamento adequado, mas, por um outro lado, né, a gente tem muita gente usando
medicações da maneira errada. Porque assim, se a gente vai olhar, por exemplo, 1950, aquela criança que era distraída no colégio, que aí ia mal nas notas, foi considerada burra e não conseguiu, né, desempenhar, digamos, ter uma performance do ponto de vista, né, educacional tão boa, ela foi considerada como burra, né, talvez não conseguiu os melhores empregos, não conseguiu, né, ter uma performance boa, mas talvez por trás ele tinha realmente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesses casos, aí sim, o tratamento ele mudou muito. A gente tem, lógico, 2 parâmetros, digamos, a pessoa que tem TDAH e a pessoa que não tem TDAH. O que tem TDAH, o funcionamento cerebral, né, prejudica em grande parte essa parte assim de conseguir concentrar, de ter atenção, e a pessoa que não tem TDAH e deseja performance, por que a gente utiliza, né, medicações, né, metilfenidato, modafinil, Venvance, são medicações que elas auxiliam nessa parte de concentração, né, quando a gente fala em performance cerebral, tem um termo que se chama neuroaprimoramento, que de certa forma é considerado, bem dizer, um doping cerebral. Porque o que acontece? Tem pessoas que não têm a doença e usam medicação, né, para tentar se concentrar, estudar melhor, para ter um foco maior. Isso a medicação vai trazer. Só que, como muita gente utiliza para esse fim, né, tem muitas pessoas também que começaram a usar esse remédio, né, e aí usam da maneira errada. Mas aí, uma dúvida. A pessoa que não tem TDAH, ela também pode tomar, no caso... Érico. Não, mas no sentido de médico receitar. Não, assim, teoricamente todas essas medicações são com prescrição médica, né? Então, assim, tem muita gente agora, a moda é a utilização de Venvance, por exemplo, né? Venvance, tu vai falar com alguém que trabalha demais, utiliza Venvance. O Venvance, o que ele é? Ele é um análogo da anfetamina, né? E aí, assim, se tu utiliza ele demais, né, tu pode ter para-efeitos, pode ter efeito colateral do uso desse remédio demais. É como se tornasse, bem dizer, dependente de cocaína. Até porque quem para de usar o Venvance do nada tem um rebote muito pior do que, às vezes, os usuários de cocaína. Então, assim, é nesse nível, bem dizer. Sou contra os Venvance? Não sou. Mas eu acho que esse remédio tem que ser muito bem orientado e tem que ser dado, né, para pessoas que estão aptas a utilizar esse remédio. O que eu digo de apto para utilizar o remédio? Quando a gente vai falar em performance, por exemplo, digamos vestibular, foi uma coisa que na minha vida eu notei muito. Se a gente vai fazer uma prova e a gente está ansioso, a gente está nervoso, o que acontece? Dá o branco, tu não consegue, né, desempenhar e tu não vai bem na prova. Tu fica tão nervoso que tu tem que ir bem, que tu vai mal. Numa pessoa que é ansiosa, se tu usa um remédio como esse, tipo metilfenidato, o Venvance, tu vai aumentar essa ansiedade. Então aquela sensação às vezes de coração acelerado, angústia, agitação, ficar mordendo os dentes, isso vai aumentar. Imagina isso numa prova. Então, assim, sempre que eu vi na minha vida, nas provas que eu fiz, as provas que eu tive que fazer para passar em concursos, a prova que eu passei sempre foi a prova que eu tava mais tranquilo, né, mais relaxado, bem dizer, que naquela hora eu tava assim, sem nenhuma preocupação e fui bem. Porque o que acontece? Digamos, vestibular para medicina. Tu estuda o ano inteiro, o conteúdo tá ali, tu fez a tua parte. A prova, ela não é com o teu candidato do lado. A prova é tua. Se tu estiver nervoso, tu tem que acertar tantas questões, tu vai errar. Não foi o teu colega ali que fez tu errar, não, foi tu. O conteúdo tá ali. Por que tu não consegue acessar? Porque tá tão nervoso, né, tão assim ansioso para conseguir logo, né, desempenhar, que tu acaba bloqueando, né, essa memória. Então uma coisa que eu aprendi, também foi meio que aprendendo sofrendo, né, foi o quão importante o tratamento da ansiedade ele é para a gente começar a falar em performance. Se a gente vai falar em ansiedade, depressão, estresse, mais da metade da população atualmente sofre com isso. E aí o pessoal vai dizer, mas aí todo mundo tem que ficar usando remédio. Cara, que bom que atualmente a gente tem, né, essa opção
de tratar essa ansiedade, esse estresse, essa depressão. Antigamente, essas pessoas eram vistas como loucas, eram vistas como cansadas, estressadas, que nem o TDAH era visto como burro. Então, assim, a gente tem cada vez mais fatores estressantes, a gente tem uma comparação, assim, cada vez mais, tu vê o amigo no Instagram viajando, o amigo no Instagram fazendo tal coisa, e aí quando tu tá num momento de dedicação, tipo, que, sei lá, passar no vestibular, tu acaba te comparando, eu tô aqui, né, tem outras pessoas aproveitando, como é que tu consegue concentrar? Tu acaba ficando mais ansioso porque tu projeta lá na frente, aí tu pensa, se eu não passar, eu vou ficar mais um ano sofrendo, e isso tudo na hora da prova vem, né? E aí o que acontece? Pra gente ter um pensamento fluido, digamos assim, tu tem que estar com a ansiedade controlada, é que nem assim, tu tá pensando demais, né? Tá com 1000 ideias, aquela coisa, aquela agitação, isso vai prejudicar a tua performance, porque a hora que tu tem que pensar naquele fato, né, em específico, tu não vai conseguir. Então essas medicações, assim, que a gente tava falando, essas pessoas que não têm TDAH e querem utilizar, primeiro passo pra gente pensar em performance seria realmente, vamos, né, ver se tem, né, TDAH ou não. Vamos ver se tem algum outro fator que está causando. Vamos ver se tem ansiedade, estresse, né, depressão. Antes de qualquer um desses remédios estimulantes, a gente tem que tratar isso. Porque senão aí só vai ter esses efeitos colaterais. Porque imagina, tu é ansioso, tu toma um Venvance, tu vai ficar agitado, vai ficar com uma sensação ruim. Aí tu vai chegar de noite, o remédio ele te estimula. Aí tu é ansioso, tu vai ficar com o pensamento amigo, meu Deus, tem que fazer tal coisa, eu quero fazer, porque o remédio te causa essa euforia, né? De tu conseguir, que tu consegue fazer tudo. Aí tu não consegue dormir. O que acontece? A pessoa começa a usar remédio pra dormir. E aí a pessoa acorda pra tomar Venvance e dorme tomando Rivotril. E isso cada vez mais frequente. Isso não é alta performance, tá? Alta performance a gente vai pensar sei lá, o uso esporádico de alguma medicação que vai utilizar para uma meta. Foi que nem a gente falou, o que essas pessoas de alta performance têm em comum, né? Todo mundo tem um objetivo bem claro, né? Usar Venvance por usar, né? Eu preciso de Venvance para acordar. Tu não tem narcolepsia, que é a doença do sono, né? Tu não tem, né? Tu tá usando porque tu começou a usar e aí depois não teve mais acompanhamento, como tu utilizava, ficou usando. Só que aí, tipo, isso não é performance. Tu tá à mercê de estar usando um remédio o tempo inteiro pra conseguir viver, né? Isso não é. Eu acho que esse é o grande problema atualmente, sabe? Tem muita gente, né, fazendo uso dessas medicações. E muita gente que performa muito, lógico, tem o uso desses remédios e não fala. É que nem eu tinha comentado contigo, que nem, sei lá, tá treinando na academia, aí tu treina 5, 6 anos, aí do nada chega um cara novo ali, que é menor que tu, aí um mês depois o cara tá o dobro do tamanho, tu pergunta o que ele tá usando e vai dizer, não, é só água, whey, né, dieta, treino, tô dormindo bem, e nunca fala que tem alguém junto. Né? Então, assim, a mesma coisa é esse alguém junto para essas pessoas que se dizem às vezes alta performance. Não tô dizendo que todo mundo que tá em alta performance utiliza dessas medicações, mas cada vez mais comum no meio é ter pessoas que utilizam dessas medicações para trabalhar, para estudar, para fazer reuniões. Então, isso é que tem que ter cuidado. Sabe? Mas aí tu fala da pessoa, quando todos esses pontos que tu trouxe, tu fala da pessoa que não foi diagnosticada com TDAH ou também da pessoa que foi diagnosticada? A pessoa que foi diagnosticada, ela tem um alvo de tratamento. Tá tudo certo, Luzano. Completamente diferente. Ela precisa utilizar. A pessoa com TDAH, eu não tenho o conhecimento científico da saúde ligado a isso. Tomo, foi receitado, tomo e vejo a diferença. Só que é o ponto. Dentro do que eu estudei, o pouco que eu estudei, a pessoa com TDAH, ela já começa atrás, exatamente. Então o remédio colocaria na mesma, tanto exemplo de performance, trabalho, vida, exercício, tudo. Equilibraria. Aí vem a pessoa que não tem TDAH e quer desfazer essa igualdade, aí ela toma. Só que pelo fato dela não ter TDAH, o remédio, quando ele age, né, para um propósito, se ele passa do limite dele, ele começa a dar efeito colateral. Né? Então assim, tu até pode, né, digamos,
todo mundo é igual, a pessoa tá com TDAH, tá um pouco atrás, toma um remédio, voltou a ficar igual, e aí, digamos, a pessoa que é alta performance, ela toma alguma medicação para subir. Então, assim, ela quer estar à frente, né, dos outros. Isso é nesse ponto, né? Mas, assim, quem tem a doença é uma coisa, é tratamento, mas o mais comum e que a gente tem visto muito é muita gente que não tem, só que aí, bem dizer, tu acaba meio que, não é que gerando, mas, tipo assim, a pessoa começou a performar mais, aí agora tenta tirar esse remédio. Não consegue, sabe? Aí que entra o problema dessas medicações. Quando a gente pensa em performance, de um modo geral, é muita coisa que vem junto. É mentalidade, é que nem tu falou, é o mindset que tu vai ter as pessoas que te cercam. Cara, o que adianta tu tá focado pra passar num concurso e os teus amigos estão todo dia te chamando pra sair, pra beber, fazer churrasco. Tu pode sair. Não tô dizendo que quem tá fazendo concurso não tem. A gente tem, porque justamente eu falei uma coisa, a gente precisa tratar a ansiedade, o estresse, e aí, lógico, atividade física, sair com os amigos, isso é uma coisa que vai ajudar. Mas se tu tem pessoas com uma mentalidade que não te levam a crescer, aí já é um impeditivo, né? Não é que tenha que mudar, né, isso. Às vezes a gente não tem como mudar, por exemplo, o ambiente familiar, né? Tu cresceu em um lugar, como é que eu saio dessa mentalidade? Tu pode sair vendo que todas essas pessoas ao redor ficaram assim e tu não tá contente. O que tu tem que fazer? Bom, tu tem que buscar uma outra forma. Atualmente, né, o que a gente tem que ajuda muito? Como é que a gente fica sabendo o que as outras pessoas pensam? É conteúdo no YouTube, né? Tem muito conteúdo de gente boa que fala sobre performance, mentalidade, né? Antigamente eram os livros, né? Eu já sou um pouquinho mais antigo, eu sou da época de ler esses livros. Mas atualmente, pro jovem que tá começando e quer pensar, como é que eu vou desempenhar mais, realmente cara, tem muita gente boa falando na internet sobre performance. E não tô falando de performance, né? Porque tem que usar tal medicação, ou que tem que usar, sei lá, algum remédio específico que muita gente vende. Não é isso. Eu tô falando tu mudar, né? O teu mindset, bem dizer, né? Exato. E às vezes é nesse ponto. Nessa parte de mindset eu sei que tu entende bem, assim, né? O que tu acha que a gente pode agregar, assim, para as pessoas, no caso, que estão querendo mudar, né? Cara, inclusive é um ponto de a gente se apresentar aqui, né? Porque para quem tá chegando, não nos conhece, Gustavo é neuro, deixar ele se apresentar ali, mas eu sou da parte... Eu estudei muito tempo, trabalhei muito tempo, pelo menos uns 10, 15 anos eu estudando, dá quase para dizer que diariamente, toda a parte mental. E fui para PNL, que é a Programação Neurolinguística. Fiquei 2 anos e meio basicamente estudando só PNL, fiz todas as formações dentro da PNL, todos os níveis. Espiritualidade, treinamentos de coaching, treinamentos de alta performance, treinamentos de desenvolvimento humano, autoconhecimento, por aí vai. Uma infinidade de coisas. Nossa, começar a falar aqui, eu comecei a lembrar agora da quantidade de coisas que eu já fiz. Ligado à mente. E isso me trouxe clareza de alguns pontos. E hoje eu me vejo mais como empresário, porque eu vi que tudo que eu estudei, na verdade, era pra mim, por mim. E até atendo algumas pessoas hoje com mentoria, com coisas ligadas à programação neurolinguística, mas me vejo mais ligado ao empreendedorismo, negócio, coisas que eu faço e que são úteis pra ti, mas agora tu sabes o que é importante, né? O conhecimento. Então, basicamente, esse sou eu. Deixar de se apresentar, depois eu respondo. Bom, eu sou médico, neurocirurgião. Eu trabalho aqui no Hospital de Cachoeira, na Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. E faço muitas outras coisas também, né? Já fui músico, tocava em bares. Atualmente sou empresário, sou fundador aqui desse estúdio, né? E aqui da clínica da minha esposa, né? Que o estúdio ele fica localizado na clínica da Rafaela. Eu, na realidade, faço tanta coisa que às vezes eu não sei falar de mim. Às vezes é tão comum, né? A gente sabe falar muito bem do outro, mas não sabe falar bem de mim. Mas eu sou dono também de uma empresa de telemedicina. Nós fundamos uma plataforma de telemedicina, né? O Saúde em Casa. E nela tem atendimentos, né? Por videochamada, para o Brasil inteiro, no mundo, onde tiver sinal de internet, a gente consegue fazer. Então, assim, eu sempre fui muito, posso dizer, inquieto. Né, acho que talvez esse é a grande
a grande palavra. Às vezes eu falo com a minha esposa que eu sinto que eu poderia estar fazendo mais, né? E eu sempre busco mais. E aí tem gente que tem uma mentalidade diferente e diz, mas por que tu sempre quer mais e mais? Não é no sentido material, mas é que, sabe, aquela sensação de que a gente consegue entregar mais coisas do que a gente está fazendo, né? E eu meio que mudei muito meu mindset através dessas questões de leitura, tudo. E antigamente era muito fácil entrar nesse convívio das pessoas que falam, não, mas tu já faz bastante coisa, te acomoda, sabe? E isso é uma coisa que acontece muito nas pessoas, das pessoas sempre jogar pra trás, tipo assim, sei lá, tu vai abrir um negócio, mas pra quê? Tu já é médico, né? Já trabalha, já ganha bem, por que tu não descansa, né? Isso eu acho muito relativo, sabe? E também entra nessa questão de realmente da mentalidade das pessoas em se acomodar. E eu nunca me acomodei, eu sempre fui meio assim inquieto em relação a tudo, assim, questão de, principalmente em relação a investimentos, a relação a trabalho, porque quando eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu sempre fui e eu vou fazer, né? Então, tipo assim, pra mim é muito fácil, tomar uma decisão, que nem, vamos montar um podcast, vamos, né? Botei aquilo ali na minha cabeça, a gente vai fazer, a gente acha um tempo. Mas desde quando eu escolhi fazer medicina, eu botei na minha cabeça, não, minha meta era essa. A gente, na nossa vida, a gente não tem problema em ficar mudando as metas, né? Porque as pessoas dizem, porque tu quer uma coisa e depois mudou. Não foi assim, tipo, porque no início eu queria ser médico. Eu cheguei na medicina, aí eu percebi que, né, a neurocirurgia me atraía. Eu pensei, não, agora eu quero fazer, né, dentro da medicina a neurocirurgia. Então o meu sonho, né, o meu ponto onde eu queria chegar era me tornar neurocirurgião. Toda essa trajetória, né, foram 11 anos, né, muitas provas, muito estudo, isso acho que fez modificar um pouco meu mindset de quem eu era e quem eu sou atualmente. Lógico que tem muita dessa questão desses livros, autores de PNL, de mindset, e isso acho que meio que girou uma chave em mim, não só do ponto de vista financeiro, mas eu acho que de relacionamentos também, né? Acho que, tipo, a gente acaba valorizando outras coisas, né? Lógico, por mais que eu faça muita coisa, né? Que nem às vezes fala, a Rafa, ela brinca que eu sou eletricista, sou marceneiro, porque todo o estúdio realmente fui eu que fiz, né? Então, tipo, eu gosto de muitas outras coisas. Mas por que tu não chama alguém pra fazer? Não, é que às vezes eu gosto de fazer. Entende? E eu sou muito, como eu falei, inquieto nisso. Mas uma coisa em relação à performance que eu vejo, que eu tive que mudar muito na realidade, é realmente a questão de eu quero uma coisa, né? Eu vou atrás e eu sei que eu posso e eu me sinto merecedor daquilo. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, porque às vezes a gente acha que conquistar as coisas a gente não merece. A gente é criado assim, né? Na realidade, né? A gente fala em cultura da meritocracia, de que tu vai progredindo conforme, né? Só que ao longo das experiências da vida a gente vai vendo que, tipo, muitas vezes a gente tem várias frustrações, tem vários desafios, e aí a gente acaba tendo pontos da vida que a gente pode se boicotar. Diz, não, já tô fazendo um monte de coisa, agora não vou fazer. Mas isso eu digo em questão de em tudo que eu tive que passar em relação aos estudos, provas, abrir negócios. Por que tu quer fazer medicina? Vai ser desgastante, né? Aí eu falava, né, para pessoas que eu convivia, não, é um sonho, é uma vontade, né? E eu não quero chegar depois lá com 50, 60 anos e me arrepender. Eu acho que isso que talvez eu sempre vi muito à frente. Não foi tipo assim, tô vendo 5 anos, eu tô pensando, não. Como é que eu quero ser visto quando eu tiver 50, 60, 70 anos? E agora que eu tenho a Cacá, que é minha filha, eu tenho uma filha de 2 anos, eu fico muito pensando nisso. Como é que eu quero que ela me veja, né? Também quando, sei lá, ela for mais velha, se eu vou ser uma referência para ela ou não. Então, muito do que motiva é isso. Eu acho que o mais importante disso tudo é que eu sempre me motivei. Mas eu nem sempre fui uma pessoa extremamente motivada, né? Eu tinha, na realidade, uma vontade extrema de fazer uma coisa, né? Que no início foi a medicina, aí depois a neurocirurgia, né? Lógico, agora sou neurocirurgião, atuo na área e, graças a Deus, me sinto, né, completo em relação à minha parte profissional, né? Lógico que a gente sempre tenta melhorar, mas
eu sinto isso que eu falei. Eu me sinto realmente merecedor de tudo que eu trilhei. Mas o caminho não é fácil. As pessoas acham que já, beleza, estudou 11 anos, né? Já não é pouca coisa. Mas a gente tem muitas outras coisas por trás, né? Residência, toda a parte da faculdade. A gente teve uma pandemia no meio que foi um negócio tenso, né? Então, a gente vivenciou muita coisa. E aí eu tenho certeza que tudo isso que eu vivenciei, né? São as experiências que me fazem agora a pessoa que eu sou, bem dizer. Né, mas acho que ainda em questão de performance tem muita coisa que eu gostaria de melhorar. Acho que a gente fala às vezes de procrastinar, talvez esse é um grande problema, né? A gente fala de TDAH que vai procrastinando. Acho que eu não procrastino tanto, né? Mas até porque eu faço bastante coisa, mas é isso que eu falo, a minha inquietação interna diz que eu deveria fazer mais, e aí eu acho que eu tô procrastinando, mas é porque eu já elevei a minha régua pra uma questão de que, tipo, eu preciso fazer mais, entende? Mas se aí outra pessoa olha e diz, meu, para um pouco, sabe? Tipo, tô fazendo demais. Cara, isso entra num ponto da mentalidade. Agora respondendo a que tu perguntou antes, entra num ponto da mentalidade, no mindset, que às vezes a gente se compara com a galera que tá num alto nível. Pô, pra mim hoje referência, sei lá, Joel J. Sim. Só que a gente tá olhando aquela frase básica, assim, a gente tá olhando pro palco do cara, né? E a gente não olha pros bastidores, tudo que ele teve que passar. Eu gosto de acompanhar a galera. Tipo, o Wendel Carvalho já postou várias vezes, o Joel J seguido posta a foto do iniciozinho dele lá. Sim, de quando ele era nadador, as dificuldades que ele passou. Tudo que ele passou, inclusive na parte de performance que ele tem, que ele hoje performa muito bem na questão de palestras e desenvolvimento e tudo mais, ajudar as pessoas. Ele mostra como ele começou, tipo, indo, fazendo evento pra meia dúzia de gente, ele levava os livros debaixo do braço pra vender livro lá, fazer um dinheirinho, a pessoa começar a conhecer ele. E esses dias, uns dias atrás, um amigo meu disse, cara, rolei aqui no Insta até a primeira foto do Pablo Marçal. E aí era uma foto num espaço bem simplesinho, assim, com, sei lá, 10 pessoas, a primeira turma dele. E agora a foto estava com, sei lá, 4.000 likes, porque a galera, muita gente provavelmente foi até o início pra conhecer a história. Mas ele é totalmente diferente de quem ele é agora. E aí, beleza, mindset. Um ponto que eu vejo é isso, a gente não ficar olhando, é difícil essa questão do comparativo, mas a gente não ficar comparando, olhar no sentido de modelar, primeiro ponto, mas não comparar. Modelar é uma coisa, comparar outra. Modelar é, cara, o que esse cara faz, como é que ele pensa, quais os comportamentos que ele tem, quais que são as crenças dele internas. E aí, a gente entra nessa parte de mindset, tem muitas coisas aqui que provavelmente talvez até eu esqueça algumas, mas pelo menos uns 4, 5 pontos assim que eu vejo quando a gente fala de performance. Tu falou do ser. Hoje eu sou esse cara, tal. Uma coisa que girou a chave pra mim foi quando eu parei de colocar metas de chegar em determinado objetivo. Vamos falar de corpo, por exemplo, exercício físico. Sim. Tinha as metas, quero chegar em tal peso, quero chegar em tal corpo. E aí chegava naquilo ali e relaxava. Inconsciente ele ferra, às vezes, a gente de várias formas. E aí, inconsciente lá, com toda a programação dele, meio que relaxava, desistia. Aí, um certo dia, eu pensei, cara, a partir de agora, eu quero ser o cara que treina todos os dias. Sim. E não tem meta, não tem objetivo. Eu só quero... Tu ressignificou aquilo pra tu... A meta é ser o cara que treina todos os dias. E isso mudou meu nível de performance, inclusive nos treinos, porque desde o momento que eu decidi isso, a minha meta é treinar todos os dias. Então, a minha frustração não é se eu não tô tendo resultado no treino. É se eu não conseguir treinar. É se eu não conseguir treinar, se eu não fui hoje, não fui hoje. Eu também acabo tendo isso, tipo, eu preciso treinar no meu dia a dia, porque senão eu acabo me frustrando. Tem um pouco da questão também da gente se sentir bem quando treina, tudo, e às vezes na rotina da gente é importante também, Com né? certeza. Precisa disso. E aí eu coloquei os motivos pelos quais eu treino todos os dias. Cara, eu sei que eu me sinto bem, eu sei que libera química ali no meu corpo que vai me trazer, vai me deixar melhor, vai me deixar sentindo bem, eu vou dormir melhor. É um monte de fator. Então, eu sou o cara que treina todos os dias. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de performance e ligado a mindset, tem um livro que ele chama Mindset. Se eu não me engano, é Carol Pearson, alguma coisa assim. E ela fala a diferença de mindset fixo e mindset de crescimento.
Mindset, eu vou falar tudo bem resumido aqui desses 4, 5 pontos, vou buscar resumir cada um. O mindset fixo é aquele cara que acredita muito em dom. Então é o cara que quando a gente vai puxar pro lado da performance, é o cara que se não tem ninguém enchendo o ego dele, inflando o ego dele, ou dizendo que ele é muito bom, ou ele, sei lá, não tá performando tão bem, o mindset dele já faz ele desistir e ir pra outra coisa. Ele quer estar sempre na coisa que ele vai estar sentindo que ele tá performando muito e que estão valorizando, que estão, o cara é muito bom. Se ele sente que ele não tem performance, que ele não tá conseguindo ganhar um benefício com isso, e muitas vezes tá ligado a ego, e isso nasce lá da infância, a forma que foi criado e tudo mais, ele vai pra outro lugar. Então, não é um cara que ele vai... Talvez ele performe, uma explosão de performance. E depois não mantém. E depois não mantém. O mindset de crescimento é aquele cara que, cara, eu já sou muito bom, o cara já é muito top, só que ele tá sempre treinando mais e mais e mais e mais e mais. Então a performance dele tá ligada à mentalidade que ele tem de eu preciso sempre melhorar. Sim, de se desafiar, acabar... Sempre se desafiar, tá sempre treinando. Isso aí ajuda, com certeza, ter essa mentalidade ajuda a performar cada vez mais e melhor. Aí a gente vai entrar no ponto de organização. Cara, não tem como tu performar, e aí a gente pode puxar pra treino, pra vida, pra tudo, se tu não tiver organização na tua vida mental e física, e tem que ter uma organização, seja de rotina. Eu gosto muito de rotina, porque isso ajuda a performar melhor. Até pela questão do TDAH, precisa mais ainda. Sim. Então, eu tenho tudo organizado, meus horários do dia ali, de tal e tal horário é meditação, aí é café da manhã, daí tal horário é o treino, tal horário é trabalho, tal horário é isso, tal horário é aquilo. Tem que ter uma organização. Porque senão... Agora, falou meditação. O quanto tu acha que isso aí te ajuda na parte de performance? Que agora é mais uma curiosidade minha mesmo. Cara, isso aqui tem uma coisa muito massa pra falar, porque aí vamos trazer, tu traz o ponto científico, eu vou trazer o ponto... Talvez tu tenha explicação científica pra me dar, tá? Eu tenho experiência. Por quase 1 ano e meio, eu meditei todos os dias. Eu acordava às 5 e pouca, 6 da manhã ali, tinha o horário certinho. Eu tinha uma rotininha do livro... Eu tinha aprendido a rotina e depois veio o livro Milagre da Manhã pra confirmar. Que ele fala de uma rotina ali, de acordar cedo, tal. Daí ele fala do... Acho que é no livro que fala do ciclo circadiano, que... seria o que meio que controla a nossa mente, que é dormir quando anoitece e acordar quando nasce o sol. E isso faz com que a mente performe melhor. E aí eu tinha essa rotina da meditação, meditava todos os dias, só que eu meditava por mais ou menos 1 hora, 1h30. Cara, é muito louco, porque era 100% intacto aqui por 1h30. Imagina. Das 6h30, às vezes... 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã. Só que é o ponto da performance. Eu comecei, depois de um tempo, tem fases dessa meditação, assim, que eu passei, e aí eu criei meio que fases. Pra mim existem 4 fases, que a primeira fase é quando a gente quer começar a meditar, nunca meditou, quer começar a meditar? Porque eu desconheço completamente como é que funciona, né? Então... Cara, quando a pessoa que nunca meditou quer começar a meditar, ela vai sentar ali e ela vai ficar só numa bagunça mental, conversando com ela mesma e fugindo, e tentando voltar. Tipo assim, ela, vou me concentrar, eu não vou pensar em nada, eu vou ficar no silêncio. Daqui a pouco seria já tá o lá cara, no trabalho, lá o cara iniciando na meditação, seria isso. Começando a meditação, é o TDAH da meditação, tudo tá bagunçado. Pensando em tudo, aí daqui a pouco ele, vou voltar pra cá. Aí daqui a pouco tá lá em outra coisa, vou voltar pra cá. E acaba que se torna meio cansativo. Sim, e até não é produtivo também. E a pessoa acaba desistindo. Segunda fase é quando a pessoa começa a silenciar isso. E ela começa a se concentrar no presente. E ela começa a perceber que, cara, existem sons aqui no agora, existe um passarinho cantando ali, existe um carro passando, existe coisas... Comigo, a forma que aconteceu pra mim é, depois de uns 4 meses, 5 meses que eu já tava fazendo isso, um dia tava ali, naquela tentativa de meditação, já fazia uns 40 minutos que eu tava naquilo ali, e do nada... É como se eu tivesse escutado sentido um vento, assim, um barulho que soprou. E, cara, eu comecei a escutar uns passarinhos que estavam cantando na rua, sons do aqui e do agora. Comecei a sentir o vento que tava batendo. Eu disse, como assim? Eu não tava vendo nada disso.
Pra ficar fácil de entender, sabe quando tu tá procurando, sei lá, uma caneta, tu passa pela caneta 10 vezes e não acha? Tipo, a caneta tá aqui, Sim. e a família ainda fala, se fosse uma cobra te mordia. Sim. É porque a mente, ela tá no outro lugar. E a meditação é isso, a minha mente, ela tava por muito tempo em outro lugar, e aí, em algum momento, ela silenciou. Isso pra mim é fase 2. Fase 3 é quando a gente começa a conseguir ficar no presente. Porque uma coisa é, fase 2, eu descobri que tem um presente, só que eu não conseguia ficar naquilo ali. Ficava segundos e daqui a pouco saía. Ficava segundos, Já vinha um outro pensamento, no caso. outro pensamento. Essa fase 3, cara, é presente e é uma sensação maravilhosa, porque te traz energia, tu tá 100% no presente, prestando atenção no presente, e começa a subir tua energia. Esse é o ponto que eu vou conectar com a performance depois. E a fase 4, pra finalizar, é quando tu começa a entrar... Tem uma mistura aqui, mas é quando tu começa a entrar pra dentro de ti mesmo, conecta contigo, e aí um monte de coisa muito massa acontece. Tu tá consciente, tá no presente, mas tu tá conectado 100% contigo. E ali a tua mente, ela tá expandindo, assim, tu tá recebendo informações, tendo clareza de muita coisa, tendo insight. Tá. Nesse momento, tu organiza os pensamentos, bem dizer. Ou não? Nesse momento, a tua mente, ela tá tão em paz e feliz que o que tu precisa receber, tu recebe. Tá, como se viesse, sei lá, o nome do podcast, aí, no caso, ele surge. Poderia surgir através da meditação. Você tá com essa intenção. Já tem um compromisso pra amanhã, né? Só que é o ponto, não tem nem que tá buscando isso. Porque esse ponto da meditação é um ponto que tu entrega tanto. Porque, na verdade, o que é a ansiedade? É tu não conseguir entregar as situações. Tu tá ali, eu tô nesse momento presente e eu defini pra mim que eu vou parar, meditar e ficar em silêncio. Só que atualmente ela não consegue entregar do tipo, cara, mas eu preciso pensar em tal coisa, mas eu preciso resolver tal coisa, mas eu preciso não sei o que, depois eu tenho que fazer tal coisa. Então atualmente ela não solta os problemas, não solta a vida. Não desliga, no caso. E a ideia da meditação é tu soltar e ficar presente. Aí o que é o ponto? Quando eu tava fazendo isso, e depois de muito tempo, quando eu aprendi a entrar, que daí eu já conseguia todos os dias entrar nesse nível de silenciar a mente, estar 100% no presente, eu fazia isso, ficava uma hora e meia ali, saía e ia treinar. O dia que eu fazia isso, e depois que eu percebi, era como se eu tivesse tomado 50 litros de energético. E totalmente sem nada. Tinha acordado, 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã, podre. Muitas vezes eu acordava e ia brigando com a minha mente. Meu Deus, me ajuda. Que não tô com... Não... Cara, era uma briga interna. Tinha vezes que eu ia com vontade de chorar pra meditar, só que eu tinha definido pra mim que eu ia fazer aquilo. Algo importante. Só que eu comecei a perceber depois que quando eu saía da meditação, depois que entrou nesse ponto e tudo mais, inclusive não faço mais, parei depois de 1 ano e meio, aconteceram algumas coisas e eu parei com a meditação, quero voltar em algum momento, só que eu fazia 1 hora e meia, então minha vida mudou muito, na época eu tinha mais tempo livre, vamos dizer assim, não é desculpa, mas eu tinha mais tempo livre, porque eu acordava 5 e pouca da manhã, então hoje eu poderia continuar fazendo isso. Sim, só que agora talvez acorde um pouco mais tarde. E agora minha cabeça tá com muita coisa, muito projeto, muita coisa acontecendo mas também. Aí não seria mais ideal ainda de fazer a meditação? Com certeza. É por isso que eu não critico. Teve uma época que eu dizia, cara, era o defensor da meditação, o discípulo da meditação. Dizia, todo mundo, tu tem que meditar. E as pessoas me diziam, não, mas eu não consigo, não sei o quê. Não, é que eu acho que esse startar é muito difícil. A gente se dá conta que a gente precisa de um tempo pra não organizar as ideias. A meditação dessa forma que tu fala não é uma coisa que eu faço, mas como eu acabo viajando muito né, de carro, de certa forma eu acabo entrando num ponto de concentração que várias vezes, até preciso que eu tô dirigindo, eu mando um áudio de alguma ideia, né? Porque tipo, naquele momento o meu cérebro, não sei porquê, ele deveria estar prestando atenção no trajeto, né? Mas ele começa parece que clarear as ideias, é como se o que eu preciso fazer, o que eu preciso organizar. E eu acho que talvez a meditação seja importante para essa parte de performance. Tu me perguntou do ponto de vista científico, não sei te dizer do ponto de vista científico, porque essa parte de performance, assim, tem muito isso que a gente falou, crença, mentalidade, questão de visualização, né? O nosso cérebro, a gente sabe que é capaz de fazer coisas tanto no consciente quanto no subconsciente. O que acontece, né, no real, ele fica, né, gravado no cérebro, só que a gente pode também, né, isso entra na parte da PNL, colocar informações também ali dentro e aquilo vai se tornar real. Né, que nem a pessoa que tem medo de aranha, né, aí faz uma reprogramação e deixa de ter o medo. Isso
eu desconheço a parte científica, de fato, não conheço mesmo, até porque realmente, como eu sou neurocirurgião, foge bastante, né, dessa área, mas eu acho que da parte de performance, por exemplo, o que eu acredito que, por exemplo, a meditação ajuda? Nisso aí, que eu já falei, é o esclarecimento das ideias. Eu acho que aquele momento que tu vai mentalizar, porque é que nem, é um livro extremamente clichê dessa área, tipo, é que é um segredo, né? É quase o Milagre da Manhã, né? Mas, tipo, o quanto tu mentaliza que tu consegue, por exemplo, fazer uma coisa, eu digo de segredo porque talvez eu li ele quando eu acho que eu era muito novo, sei lá, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E aquilo ali, meio que, tipo, eu botava em coisas, agora eu lembro, muito engraçado, tipo assim, jogo de futebol, né, eu pensava, não, aquilo era importante pra mim, né, com 10 anos. Não, a gente vai ganhar, esse vai ser o meu melhor jogo, e isso, querendo ou não, agora eu vejo, eu trabalhava uma parte interna minha de autoconfiança, né, questão de tipo, não, tu tá focado, tu confia que tu vai conseguir, e óbvio, tu entrega melhor, né, só que isso, lógico, era uma criança que talvez tive a sorte de ler um livro que me ajudou nessa parte, e até hoje eu lembro dele, né, e não só dele, mas do ponto de vista de que uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça, ninguém nunca vai dizer pra mim que eu não sou capaz de fazer uma coisa, né, se eu quero, né, lógico, não uma viagem, mas assim, se é uma coisa que eu sei que tem fundamento e eu quero fazer, eu vou lá e vou tentar fazer, né, porque talvez assim, essa parte de acreditar, né, seja muito importante, só que também não adianta aquela pessoa que mentaliza, né, sabe como fazer, mas não executa, porque a gente na parte de performance, a gente tem 3 coisas, bem dizer, a gente tem que saber onde quer chegar, tem que saber como vai chegar e tem que fazer. De nada adianta tu inverter a ordem de qualquer um dos 3, vai dar errado, né? Tipo, tu tem que ter eles meio junto. De nada adianta aquela pessoa que vê milhões de vídeos no YouTube, fica horas vendo aquilo ali, aí tu pergunta onde é que tu quer chegar. Não sei. E o que tu tá fazendo? Tipo, ou por exemplo, eu quero passar no vestibular de medicina, eu tô sei lá, 3, 4 anos tentando, aí tu pergunta, mas tu te dedicou de fato, né? Tem muita gente que diz que quer passar nesse vestibular e tá, sei lá, né, passa a tarde inteira vendo TikTok, querendo ou não, algumas vezes na vida a gente vai ter que abdicar de coisas, algumas vezes não, né? Quando a gente quer alguma coisa que é fora da curva, a gente vai precisar abdicar. E eu acho que é aí que entra o ponto, tipo assim, muitas pessoas querem chegar num ponto sem ter que abrir mão do que talvez aquela pessoa abriu mão para chegar ali, que nem o Joel J, o cara dedicou uma vida em alta performance e hoje ele é quem é. Se a gente olhar, muitas pessoas agora jovens olham, né, leem os livros, talvez não é só isso, né, existem outras motivações, né, inconscientes que fizeram ele chegar onde ele chegou, e isso também tem impacto no caso, né? Com certeza. Eu tava falando pro amigo meu esses dias que, cara, basicamente, hoje eu acredito que a gente tem que pedir pra Deus o que a gente quer, só que tem que ter a nossa parte. Tá, isso é clichê, mas o que é o ponto? Quais são as coisas que tu faz todos os dias que, como consequência, vão te trazer o que tu tá buscando? Porque... beleza, eu posso... Deus me ajuda, faz, não sei o que, eu quero isso. Olha 1 milhão de vídeos, eu tô aqui me preparando, Deus, tô aqui assistindo, tô aqui aprendendo conteúdo e tal. E o que tu fez, né? Cara, mas... porque, não, na verdade, se a gente parar pra olhar, não existe o não fazer, né? Existe o fazer isso ou fazer aquilo. O não fazer é uma ação, O né? não fazer é tipo assim, tá, tu não fez, mas então o que tu tava fazendo? Eu tava não fazendo nada, mas então tu tava, de repente, deitado na cama dormindo. O que tu fez foi ficar deitado. Qual a consequência que todos os dias tu ficar deitado vai te trazer? Porque Exato. sempre vai ter consequência. Essa questão do corpo, quando eu coloquei pra mim, cara, a partir de agora, eu quero ser o cara que treina todos os dias. E foi quando eu parei de olhar pra peso e resultado. Tipo assim, todos os dias, cara, será que tá mudando? Será que tô emagrecendo? Tal. Óbvio que existia vontade ali. Mas, cara... vou treinar, se não der resultado, pode passar 6 meses, se não der resultado. E dá, né? Porque eu quero ser o cara que treina todos os dias. E a gente vai olhar... mas a gente vai olhar tudo que a gente faz com constância e com uma meta, a gente vai alcançar um objetivo bom. Consequência, né? Tipo assim, é justamente isso. A pessoa, quero ganhar na Mega Sena. Tu sabe onde tu quer chegar,
tu sabe como é apostando, aí ela não aposta, tipo, e pede pra Deus pra ganhar, mas não joga. É a mesma coisa, né? Então, tipo, tu tem que ter o ponto de ação, né? E eu acho que muita gente também fica parada nessa parte não da procrastinação, mas também o medo de dar o passo. O passo seguinte, tipo assim, tu tomou a decisão, talvez tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário de R$2.000 e quer aumentar a renda para 10, 15, 20 mil. Tu vai esperar surgir um emprego, se alguém veio uma vaga super boa pra ti ou não. Tem o que a gente vê, tipo assim, que as pessoas que falam de finanças, cara, vai atrás de uma renda extra, né? Vai trabalhando, investe em uma coisa que nunca vão tirar de ti, que é o conhecimento, né? Tu pegar livro, né? Nunca vão tirar de ti o que tu aprendeu, né? Num livro. Então, assim, pode tirar casa, pode tirar carro, pode estar devendo, mas o conhecimento que tu tem, né, que tu adquiriu em livros, né, seja YouTube, conversas, tu nunca vai perder, né? Investe nisso, né? Se tu faz algo que te diferencie, aí talvez tu vai conseguir chegar, né, aonde tu quer. Mas se tu seguir todo dia trabalhando, batendo ponto, chegou, né, foi trabalhar às 6, chegou às 8 da noite, chegou em casa, jantou, dormiu, tipo, tu entra num ciclo, só que pra tu sair disso, tu tem que também sair desse ciclo, né, tem que quebrar. Mas eu trabalho demais já, como é que eu vou estudar? Bom, é aí que são as questões da consequência da gente abrir mão de alguma coisa. Vai abrir mão, né, de um horário que vai dormir, vai abrir mão de sair talvez com os amigos por um período, nunca é pra sempre quando a gente fala. A gente fala em questão de performance, não é que tu vai ficar 15 anos performando, né, tipo, ninguém aguenta. Isso é uma outra coisa que também é importante. As pessoas acham que tem que ficar anos, meu Deus, trabalhando. Cara, todo mundo precisa de um momento de relaxar, precisa desacelerar, ou, né, que nem... Faz parte da alta performance o descanso, né? Exato, mas é que... mesmo cara que tem muita performance também não é. Isso mas as pessoas acham... Mas que se a gente vai olhar esse aqui, né, todo dia, ele forma uma média, diferente de alguém que performa um dia... Uma média que tá sempre subindo. Tipo assim, que faz só um dia e depois para. Então, tipo, a consistência também vai criar um hábito, e esse hábito, né, vai melhorar as coisas assim, sabe? Cara, e tem um ponto que... Quando a gente entra para até PNL, psicologia, a pessoa que ela força a constância, porque eu acredito que vai ter dias que a gente não vai ter zero vontade, ou menos 10 de vontade de fazer aquela coisa que tu colocou para ti, por exemplo, ser o cara que treina todos os dias, ou ser o cara que trabalha em X coisa todos os dias. Tem dias que... Não tá afim, né? Nossa, eu queria fazer qualquer outra coisa, mas não queria fazer aquilo ali. Só que tem que forçar. E por que isso é tão importante forçar? Porque quando tu faz o que tu se comprometeu a fazer, e tu vai lá e realmente executa, entra dentro de ti a sensação de capacidade. Porque na verdade, se a gente parar pra olhar desde a infância, a gente é treinado mentalmente o inverso disso. Tipo assim, pode colar na prova porque é bonitinho, tu pode deixar pro colega fazer e só botar teu nome no trabalho. Então, tu pode não arrumar a cama de manhã. E eu fiz todas essas merdas. Sim. Não tô julgando. Só que a gente é treinado. Aqui é a questão da informação. A gente é treinado pra isso. Então, a gente tá sempre sendo treinado pra fracassar. E não pra criar a sensação de capacidade. E aí, quando tu começa, cara... Existe essa cultura, né? Essa cultura. Coloquei pra mim que todos os dias eu vou arrumar a cama. Arruma a cama todos os dias. Coloquei pra mim que todos os dias eu vou treinar. Treino todos os dias. E quando tu... O dia que é mais difícil e tu vai e faz, mais essa sensação entra de ti. Quanto mais tu faz, melhor tu se sente. E mais vai fortalecendo. É tipo o corpo que tu vai fortalecendo quando tu faz academia. Tu vai fortalecendo a tua mente do tipo, cara, eu faço o que tem que fazer. Porque a gente nasce e cresce com a mentalidade do tipo, eu não consigo. Tentei e não consegui, não deu certo. Aí a gente volta pro livro lá do Mindset. O cara que tenta um pouquinho e desiste, é esse mindset fixo. É o cara que acha que, cara, se não deu é porque eu não tenho dom, porque não era pra mim. E aí, voltar um pouquinho no assunto na questão da meditação, que a minha explicação pra isso, de aumentar a performance, é porque, como eu te falei, ela traz, quando a gente chega naquela fase lá de conseguir entrar no presente, o que é estar no presente? É tu estar em paz. É tu estar tranquilo, tu não tem preocupações. Porque se tu tem preocupação, tu tá pensando naquilo. Sim. Que é a pré-ocupação. Tá ocupando o tempo pensando naquilo. Se tu tá 100% em paz, tranquilo, tá no presente, tá se sentindo bem. E aí, como que isso entra na performance? Pega a pessoa que tá
linguagem corporal, ombro caído, tá sem energia, a pessoa que tá cansada, é a pessoa que ela tá se sentindo mal, ela tá cansada da vida, ela já não aguenta mais, ela tem muito problema. Ela tá cansada fisicamente porque existe um cansaço mental. Sim. Concorda? Sim. E pega o cara que ele tá feliz, a vida tá toda dando certo, entre aspas. Não é uma pessoa que ela já tá assim, ela tá sempre cheia de energia, ela quer fazer um monte de coisa. Então puxa isso pra performance na vida. Se tu acorda de manhã já com um monte de pensamento negativo ali na tua cabeça, cara, mais um dia, minha vida nada dá certo. Nossa. Que aí entra na mesma coisa da mentalidade que eu falo de novo, do segredo, né? Tipo, aquilo que tu pensar é o que tu vai atrair. Não é atrair, eu pensei, vai atrair aquilo de fato. Não, mas é que tu insistir sempre na coisa que tu quer, aquilo ali vai chegar em algum momento. E às vezes pode ser uma coisa ruim, que nem a pessoa que já acorda sendo negativa, acorda reclamando. Cara, só vai ter coisa ruim. Só vai ter coisa ruim pra ti. Se acredita que isso aí é, né, questão de espiritismo, ou se é alguma questão de realmente, né, de mentalidade, ou qualquer forma que seja, isso é de cada um, acho que não é, sabe, mas... Só que o que é o ponto? É que mas aí vamos de debate, tá? A ideia do podcast do debate. Ó, o que é o ponto? Pega a pessoa que tá triste. Cara, puxa qualquer motivo, mas que ela esteja triste. Ela não tem vontade de fazer as coisas. Tanto que a depressão, ela te puxa exatamente, pra campo, né? Exatamente. Ela faz que tu não queira fazer as coisas e não queira sair daquela inércia, bem dizer. Pega a pessoa que tá na emoção da alegria ali. A alegria, ela puxa... Quando a gente entra na inteligência emocional. Quando a pessoa tá alegre, ela quer fazer tudo. Sim. Sabe? O que é euforia, alegria? Tipo, cara, sei lá, deu uma coisa certa. Ou tá apaixonado, o cara tá felizão da vida, assim. Ele quer fazer um monte de coisa, ele quer sair, ele quer... Vamos pra festa, vamos correr, vamos fazer exercício, vamos namorar, vamos fazer tudo. O cara quer fazer tudo. Sim. A pessoa que tá em euforia, ela quer fazer tudo. A pessoa que tá em tristeza, ela não quer fazer nada. Aí tu puxa isso pra níveis um pouco menores, que a pessoa talvez não se dá conta, tá acostumada com isso, mas ela acordou de manhã e ela já tá triste com a vida, e não é não é julgamento aqui. Sim. É transmissão de... compartilhando informação, conhecimento. Cara, tu tá numa vida ferrada, tu ganha pouco, tu não tem dinheiro pra pagar as contas pro final do mês, não sabe o que tu vai fazer, tu tá com um filho, tu não tem dinheiro pra comprar as coisas do teu filho, tu tá triste. Tu não tem força física pra performar igual o cara que tá feliz. Érico, o que eu faço pra sair disso? Já sai atrás. Pequenos detalhezinhos, já sai atrás. Pequenas coisinhas que vai começar a fazer. O primeiro ponto, eu acredito que seja colocar na mente que vai ser demorado. Cara, tem que alinhar as expectativas. Uma vez uma pessoa me disse, cara, já tô há 15 dias aqui persistindo numa coisa. Não, mano, 15 dias não. Não é nem suficiente pra criar um hábito dentro da tua cabeça, né? Tipo, pelo menos 21 dias. Então, mas se a gente vai falar de hábito pra vida, cara, e coisas que vão te trazer resultado, faço isso, como consequência vou ter resultado. Cara, coloca 1 ano. Hoje eu coloco pelo menos 1 ano pra alguma coisa dar resultado de verdade. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Começa como tu falou, estudar, autoconhecimento, puxar conhecimento pra dentro de ti, mudar a tua mentalidade, e isso vai fazer com que tu comece a se sentir melhor, comece a conseguir. O que eu preciso pra mudar essa questão de, tô no emprego que eu odeio, que eu não gosto, minha vida tá ruim, mas tem que achar um caminho pra sair, eu acho, né? Precisa de conhecimento. Precisa liberar, às vezes talvez existe ali até dependência emocional, no sentido de o cara tem medo, não consegue sair, e de onde vem o medo? Vem lá da infância que te disseram que tu precisa de segurança. Cara, vai infinito, se a gente começa a falar nisso, vai infinito. Mas é por isso que a gente começou falando, a performance envolve tudo, muitas né? coisas. Vida, muitas coisas. Parte financeira, tudo, né? É muita coisa. Mas é muito massa, performance é legal. Mas isso daí, por exemplo, tu falou, em algum momento a pessoa que como é que essa pessoa vai sair, né, dessa situação, né? Porque a gente tá falando, tem que mudar, beleza, e a pessoa tipo, o que eu vou fazer, né? Por exemplo, eu acho que a primeira coisa é tu se policiar ou te dar conta de que tem algo errado. Tu acordou mal, acordou triste, tu tem que, tipo, cara, eu quero ficar assim o resto da minha vida, ou que nem eu falei, eu quero estar com 50, 60 anos, eu quero estar nessa vida que eu tô. Bom, não tô na vida que eu quero. Tô me sentindo mal. Existe alguma coisa que eu possa mudar? A parte financeira tá ruim, bom, né, agora eu não consigo mudar. O que eu vou fazer, né? Primeiro, que eu falei de se policiar. Tá com um sentimento ruim, vai dar merda, o dia tá ruim, só vou ter problema no trabalho. Querer ou não, é isso que eu falei. Tu vai atrair coisas ruins desses pensamentos. Então muda o teu pensamento.
né? Tipo, já só o fato de tu pensar que o dia vai ser melhor, que tu vai talvez, né, não ter tanta incomodação, ou pensar em coisas, criou a tua meta, sei lá, eu quero um emprego que eu ganhe 5 ou 10 mil reais no mês, tu só de pensar naquilo, tu já sai da tua realidade, né? E aí é a mesma questão de tu criar uma memória, uma sensação dentro da tua cabeça de que aquilo ali talvez seja real, mesmo não sendo. Então tu já trabalha o teu mindset para chegar naquilo. Bom, a outra parte é tu ter uma coisa que o Paulo Vieira fala, que é a questão de autorresponsabilidade, né? Tu é responsável pelas tuas ações. Como é que tu vai sair desse ciclo? Cara, só depende de ti. Infelizmente, a pessoa que não performa, ela culpa os outros, né? Tipo, eu tô indo mal no trabalho porque meu chefe é um mala, porque ele me cobra. E a pessoa que ela performa bem, ela vai culpar a si próprio, né? Tipo, o julgamento é tipo, putz, como eu falo, eu sinto que eu não tô entregando bem, eu preciso fazer uma coisa a mais, o que eu tenho que fazer? E aí tu tem que sentir essa responsabilidade, jogar ela pra ti, né? E ver, bom, o que eu preciso fazer pra melhorar? Beleza, né, acordei mal, não posso pensar isso, vamos pensar no meu foco, beleza. O que eu posso fazer para sair disso? Pois é, mas eu preciso estudar, não sei. Cara, tem muito conteúdo legal aí em YouTube, tem cursos que às vezes tu faz em, às vezes 3, 6 meses, tu já consegue, né, trocar de profissão e às vezes conseguir, né, um salário melhor. Às vezes falta coragem, lógico, né, de tu dar um peitaço e dizer, não, vou sair do emprego, ou vou manter o emprego e vou estudar para outra coisa. Só que aí se tu vai manter o emprego e tu vai estudar para outra coisa, tu vai abrir mão do quê? Do teu sono, do teu descanso. Então sempre tu vai abrir mão de alguma coisa, né? Nunca vai conseguir mudar a tua vida fazendo sempre a mesma coisa, né? Toda vez que tu faz a mesma coisa, tu vai ter os mesmos resultados. Então tu tem que fazer coisa diferente para daí sim tu ter resultados diferentes. E aí nesses casos é bom. Se policiou que tô triste, vou tentar, né, pensar coisas melhores. Não é só de pensar, mas realmente tipo, tem uma mentalidade de que vai dar certo. Segundo, né, me responsabilizei, bom, agora eu vou atrás, aí tem que fazer. E aí, independente do que for, com a meta mais louca que seja, ou a mais realista, tu tem que ir atrás, né? Então, por isso que às vezes eu digo que ter um objetivo, ter um foco, né, é o que meio que norteia a vida de uma pessoa, né? Se tu não tem um propósito, que as pessoas falam, né? Se tu não tem um propósito, é muito difícil. Tu vai acordar pra quê, né? Por que tu acordou hoje? Pra trabalhar, pagar conta, só pra viver? Então tu precisa ter um propósito na tua vida e esse propósito precisa ser bem estruturado, porque daí tu vai fazer de tudo pra tu conseguir aquilo ali. Claro que a gente tá falando, querendo ou não, né, a gente teve oportunidades na vida que muita gente não tem, né? A gente sabe que essa parte, algumas pessoas saem na frente também, né? Só que a gente também sabe que existem pessoas fora da curva, existem o Neymar, existem pessoas que saíram de uma situação social e foram para outra. Não é que nem antigamente que dizer que as pessoas não saem da classe, não conseguem ascender socialmente, né? Mas lógico, a gente falar disso é muito mais fácil pra gente, que a gente tem uma condição mais tranquila, né? Por isso que eu digo, é muito difícil quando a gente fala de performance ser geral, né? Porque talvez pro público que a gente tá falando, já é uma pessoa que já tem uma condição, né? Já tá talvez, né, um pouco mais confortável na vida, né? E aí ela quer performar mais. Mas aí, o que a outra performance me ajuda, por exemplo, eu sou um estudante, né? Tu vai ter, por exemplo, estudantes de escola pública, estudante de particular e estudantes que, às vezes, além da particular, fazem um cursinho. Então, assim, tu já tem, né, abismos, né, entre eles. Cara, a pessoa que quer muito aqui, a gente vê que existem pessoas que, estudante da favela passou em medicina. É o mais habitual? Óbvio que não, porque ela sai muito atrás. Só que o que fez aquela pessoa lá da favela conseguir, né, sair disso e conseguir competir com pessoas que estão extremamente na frente,
né? Ela teve que se esforçar muito mais. Então ela abriu mão de muita coisa, né, pra conseguir aquilo. Que talvez a outra pessoa, não sei se passar no vestibular é algo fácil, mas ela já teve uma série de conhecimentos que ela teve num colégio bem estruturado, não teve de repente, né, um pai que é alcoólatra, que bate na mãe, que aí o cara tem que trabalhar já desde cedo. E é essa pessoa que eu acho que é essa pessoa que deveria ser o alvo de, cara, vamos estudar essa pessoa, sabe? Porque, cara, ela pegou e fez nas piores condições, não achou aquilo uma desculpa pra si, por exemplo, não foi uma desculpa, meu pai é um alcoólatra, bate na minha mãe, a minha vida é essa, sabe? E segue no mesmo ciclo. Não, ele viu que na frente, né, a vida que ele queria não é essa, e ele quebrou esse ciclo. Então, tipo, essa pessoa, assim, é muito mais alta performance, né, do que talvez a gente falando de pessoas que têm muito mais condições ou que já chegaram num ponto, mas também tem muitas pessoas que chegaram num ponto, né, top da vida, mas saíram também assim de baixo. Eu acho que é essa pessoa que tem, às vezes, assim, muito a falar. E aí tu vai ver os livros, né, que falam, tipo, tem vários livros que falam, pegou os 500 milionários dos Estados Unidos e viu, né, o que eles tinham em comum, né, todos esses tinham essa questão do propósito. A mesma coisa, essa pessoa que tá na favela, ela tinha um propósito, ela queria sair disso e era um desejo tão forte que ela fez de tudo para conseguir. Então acho que o mais importante de tudo é tu ter a vontade, né? A vontade tua, né, de mudar, modificar o teu ambiente, se for necessário mudar as pessoas que tu convive ou, né, buscar outras formas de convívio, né, já, sei lá, a gente também tem acesso ao pensamento das pessoas através de livros, né, então, tipo, buscar isso de diferente pra tu sair daquilo que tu faz todo dia, que vai entregar os mesmos resultados. Né? Exatamente. E esse cara que ele nasceu com a vida ferrada, tanto o cara que nasceu com a vida muito ferrada, mas eu falo a gente, não é uma vida, não vou dizer que passei fome, eu passei tanto trabalho, mas comparado a muitas pessoas, é uma vida... Quando a gente fala essa questão dos pontos, né? O cara que teve muito mais oportunidades, outros teve menos. Só que eu acredito que a gente talvez tem muito mais motivos para ir atrás e desejar a alta performance e realmente fazer acontecer, porque daí a gente entra na questão ali da autorresponsabilidade, a energia masculina, não no sentido de homem e mulher, mas a energia masculina é a energia que tem essa autorresponsabilidade. Cara, não importa, tem que fazer, ponto final. Sim. Isso tem dentro do homem e da mulher, a energia masculina. O que seria esse conceito de energia masculina? Energia masculina e energia feminina, ela não tem a ver com sexo masculino ou sexo feminino. Ambos têm as duas energias, a energia feminina e a energia masculina. Mas a energia masculina é aquela coisa de fazer o que tem que ser feito, entendeu? De forma bem resumida, tá? Mas por que é masculino? Só pra, cara, é pra ser cancelado pelos feministas? Pra ser cancelado. Né? Eu não tenho nem como falar com... Realmente é um termo que foi cunhado machista, no caso. Aqui. Não. Tem explicação pra isso, mas eu não sou especialista nisso pra trazer. Eu trago o pouco que eu estudei. Tu sabe. Mas a energia masculina, ela existe dentro da mulher, esse equilíbrio de energia masculina e energia feminina. Ambos têm, só que quando tu olha, por exemplo, pra uma mulher que ela... Acontece muitas vezes dentro de relacionamentos, tá? O homem, ele tem energia feminina no sentido de que é o cara que não faz acontecer, ele não vai atrás, acaba ficando tudo sobrecarregado pra cima da mulher e ela acaba tendo que puxar a energia masculina dela, nem era... Pra liderar a situação. Pra liderar, porque tipo assim, cara, alguém precisa resolver, tá? Nós vamos se fuder aqui, alguém... Desculpa palavrão. Mas alguém precisa resolver. E a mulher começa a assumir o controle. Esses dias alguém tava falando sobre isso e citando um exemplo de que essa pessoa tava no mercado e aí tava lá a mulher, o pai e uma criança e a mulher tava, cara, tipo, fazendo meio que tudo ao mesmo tempo, carregando compra, cuidando da criança, a criança gritando e a mulher tentando socorrer a criança e o pai tava lá mexendo no celular e tipo, fazendo nada, assim. Sim. Cara, isso é uma pessoa que provavelmente é um homem que não ajuda, que... Daqui a pouco... tem muitas coisas que tiram a energia masculina, muitas coisas que sobem a energia masculina. Tu fazer o que tem que ser feito, independente da situação, aumenta a tua energia masculina. Tu ser o cara que resolve e autorresponsabilidade, comprou compromisso, aumenta a energia masculina. A mulher,
Como que o homem deve usar a energia feminina? É o momento que ele para pra ouvir a mulher, dar atenção pra mulher, conversar com a mulher. Porque a mulher tem muito mais isso de conversar, de falar, de querer falar do dia e tal. Isso não é... porque a mulher ou porque obrigatório, o homem. né? É energia, é questão de energia feminina e energia masculina. Depois vai pesquisar sobre isso. Eu sigo pesquisando sobre isso também, mas é um ponto que vale muito a pena a gente até pra entender de alta performance, assim. Porque a energia masculina te dá a força, quando tu começa a puxar e trazer isso pra dentro de ti, ela te dá essa força pra fazer o que tem que ser feito. E aí se a gente voltar, nem sei por que a gente entrou na energia masculina e feminina, mas se a gente voltar... Aí que tá o TDAH da grisada, né? Aí que tá o TDAH da coisa. Mas se a gente voltar lá pro ponto... Nossa, me perdi completamente agora, o TDAH bateu aqui nas duas mãos. Mas a gente tava no ponto... A gente só falando que a pessoa... da autorresponsabilidade da pessoa que, por exemplo, numa condição mais tranquila, por que é mais difícil pra ela, por exemplo? Dos motivos. A pessoa que nasceu numa condição muito difícil, se a gente olhar, ela tem muito mais motivos pra fazer acontecer e não aceitar a merda que ela tá vivendo ali, do que o cara que tá confortável. Então, Sim. cara, tu quer continuar a vida toda nisso? Aí esse momento que a gente entra, a energia masculina é isso. Cara, para de frescura e faz acontecer. Sim. Entendeu? Se a gente entra aqui como eu gosto de usar um exemplo que é como aquele pai rígido que chega assim e diz, cara, isso aqui tá errado e a partir de agora tem que fazer isso, isso e isso. Tipo, isso é energia masculina, tu olhar pra tua situação, como tu falou, eu vou ficar nisso aqui, Sim. ou eu vou tomar uma atitude. Livro do Paulo Vieira, autorresponsabilidade, basicamente é isso. E aí, como eu falei, energia masculina e feminina, indiferente homem e mulher. Só que eu vejo que esse é um ponto, cara, tu tem muito mais motivos, tu nasceu numa vida muito tranquila, beleza, vai, faz acontecer. Mas talvez tu não tenha tanta dor dentro de ti, porque a dor, ela pode motivar, como pode também ser um problema, né? Que daí a gente entra lá no propósito, que é onde eu queria chegar. O propósito, a gente pode enxergar como um propósito de vida. Nossa, essa profissão, esse negócio, ou isso, ou aquilo. Mas, cara, o propósito, ele também é a motivação, o motivo pra agir. Sim. Qual propósito eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E a pessoa que ela tá muito ferrada, o propósito dela é sair disso aqui. Então chegou um ponto que eu comecei a olhar e disse, cara, eu só quero sair disso aqui. Sim. Eu não aceito mais passar X coisa que eu tô passando na minha vida. Sim. E aí eu começo a criar um propósito que, cara, eu quero sair, independente como, dentro dos meios lícitos, mas independente como, entra a energia masculina, eu vou fazer isso acontecer. É aquela coisa de usar a emoção. Dentro da inteligência emocional, a gente fala das 4 emoções básicas ali, é usar a emoção da raiva pra, cara, aquele dia que eu não quero treinar, pô, eu vou ir treinar. E fazer acontecer. E aí a gente começa a ir pra dentro de estudar, conhecimento e tudo mais, e chega na alta performance, de novo, lá quando eu falei de quando a gente tá com a mente tranquila, com a mente em paz, no sentido, pô, tô fazendo coisas, fiz minha meditação, tô me organizando, tô começando a mudar minha vida e eu quero performar. Sim. Quais as coisas que eu posso fazer aqui? Um ponto que eu acho que é muito importante para alta performance, independente de corpo, seja o que for, alta performance na vida, é a organização. Cara, a gente começou, eu falei disso aqui. Começou o podcast falando em organização e a gente continua, né? Por que é o ponto que eu acho tão louco essa questão da organização? Há um tempo atrás, eu trabalhava com a parte de organização de congressos, cursos, eventos. Tá? Fazia um evento para 1.000 e poucas, 2.000 pessoas, e eu fazia um evento por ano. Só que tava sempre pegando fogo, a minha cabeça tava sempre pegando fogo, eu tava sempre apagando fogo. Cara, era uma desorganização, uma bagunça total. Comecei aquilo com 17, 18 anos e eu fui indo e foi acontecendo e era um evento por ano. E era uma bagunça total, eu não conseguia me organizar. Depois que eu descobri, conheci um cara, fiz treinamento com ele, comecei a conviver com ele, trabalhei junto com ele, prestei serviço pra ele, chegou um ponto que a gente começou a fazer eventos a cada 15 dias. Aquilo que era um caos de fazer em um ano. Era um caos de fazer em um ano, a gente fazia, ou no mínimo, nem vou dar o exemplo do 15 dias, porque eram eventos menores, para 200 pessoas. O evento grande a gente fazia um por mês. Sim. Cara, uma coisa que um tempo atrás eu não conseguia fazer um por ano e tava sempre... Isso foi só da organização que vocês tinham. Organização, tirou todo... Ou tu acha que talvez ter uma pessoa que tu dividisse essa responsabilidade talvez te ajudou, ou não?
Não, porque Era tudo, continuou tudo. E nessa época, eu não tava nem tomando medicação do TDAH, do Venvance. Tomava, tipo, uma a cada 15 dias, uma semana. Hoje tem que fazer muita coisa, ia lá, tomava medicação. Só que esse cara, o que é o ponto? Esse cara, ele me apresentou a organização. Eu não sabia que existia organização. Não, porque ainda mais pra alguém que tem TDAH, o cérebro já é desorganizado. Então, se tu não cria um método, alguma forma de que tu te organize, vai ficar muito mais difícil. Realmente, isso aí muda a vida tanto quanto a medicação. A gente tem, quando a gente fala TDAH, não é só o remédio que vai ajudar, né? É tipo o remédio, hábitos e terapia, né? São coisas que vão ajudar. E aí entra essa parte de organização também, né? Nossa, isso eu falo que salvou minha vida, porque, cara, é o ponto. Fazia um evento por ano. E talvez a galera não visse, mas a minha cabeça tava pegando fogo lá. Nossa, tanto que eu saí, eu quis parar de fazer evento na época, e aí depois voltei, mas eu quis parar de fazer evento na época porque eu tava meio pirando, assim, não aguentava mais a loucura daquilo ali do que eu tava vivendo. E aí depois você organizou. E aí eu descobri, esse cara me apresentou, cara, olha que existem processos, tu pode criar processos. Aí tem sistemas, hoje eu uso pelo menos 3, 4 sistemas ali, softwares que me ajudam a organização na minha vida. Só que depois que eu descobri isso e comecei, por exemplo, criar processo é uma coisa que hoje eu sou apaixonado. Não é uma coisa que eu ame fazer o processo, mas eu sou apaixonado. Da parte de organizar. Processo da parte de organização, coisas que se repetem, processo dentro de empresa. A empresa, o que é o sucesso do McDonald's? Eles têm um processo que qualquer pessoa que entra lá, segue o processo. E eles criaram um negócio que é muito fácil de fazer. Então pensa, todas as vezes que tu vai montar o sanduíche do McDonald's lá, todas as vezes o cara tivesse que pensar, o que eu boto agora, o que vai depois, não sei o que. Óbvio, ia chegar depois de um tempo, a gente tá falando um sanduíche barbado. Sim. Mas pensa dentro do evento. Cara, evento é milhares de coisas pra pensar. E como eu não tinha processo, não tinha organização... Sempre via que tava faltando alguma coisa. Todos os anos eu tinha que voltar e pensar nas mesmas coisas. Sim. Cara, tem que contratar tal coisa, tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. Aí depois disso já tinha tudo organizadinho e já sabia. Aí depois de um tempo a gente criou os processos pro evento. Hoje eu tenho uma agência de criação de site. Sim. A gente tem um processo, a gente usa o sistema Pipefy. Quem quiser ir atrás disso pra entender, quem tá precisando se organizar em processo, é Pipefy. E ele é um sistema totalmente diferente de Trello. A grande maioria da galera olha e pensa, igual o Trello. Não. O Pipefy ele serve para processos que se repetem. Ou seja, o evento, ele se repete sempre a mesma coisa. Sim. Tu vai organizar um evento, tu tem que contratar isso, X, Y, Z, tal. Tem que comprar isso, isso e isso. Tem que mandar fazer isso e isso. Tem que contratar isso e isso e isso. Ponto. É sempre igual. Se tu tem um processo disso, acabou toda a ansiedade da mente. Porque a ansiedade, quando a gente fala de organização de evento, a galera que, inclusive, fiz mentorias para algumas pessoas ligadas a isso, a pessoa tinha uma puta ansiedade. Por quê? Porque ela vivia o que eu vivia antes. Ela não conseguia dormir. Ela tava sempre pensando, cara, amanhã tem que fazer tal coisa, amanhã não sei o que, amanhã isso. Daí ela já acordava e daí já entra a ansiedade do tipo, não posso esquecer. Anota num papel, daí depois anota no outro lugar, depois anota no outro lugar. Cara, é tão simples tu ter um sistema como o Pipefy que a gente cria as fases dentro do processo. Vou resumir isso aqui porque a gente tá falando de alta performance, mas é importante. A gente cria as fases. Por exemplo, fase 1 é, sei lá, a criação digamos que são eventos diferentes. Eu vou criar o evento aqui, vai ser dia tal, data tal, vai ter esse palestrante, beleza. Fase 2, exemplo, compras. Fase 3, iniciar o marketing, o que tem que fazer. E aí isso aqui vai esmiuçando num nível até o mínimo detalhezinho do mínimo passo ali. Por exemplo, cara, tem que fechar patrocinadores. Tá dentro do processo ali, tem que ir em busca de patrocinador. Só que o que tem que fazer? Tem que entrar em contato, primeiro, tem que descobrir quem que é o tomador de decisão lá da empresa, tem que mandar fazer uma proposta comercial. Para fazer a proposta comercial tem que escrever a copy, o texto da proposta. Aí para escrever o texto, depois tem que fazer um briefing pro designer. Aí o designer vai lá e monta, aí tem que passar as imagens. Então, tipo assim, um detalhezinho, sim, montar uma proposta comercial ou uma fase do processo que é em busca de patrocinador, ela se... como que é a palavra? Vai destrinchando por milhão de coisas. E aí tu imagina que cada vez que tu vai viver isso, tu vai fazer isso, tu tem que pensar de novo. Aí, tipo, deixar essa responsabilidade para o cérebro guardar é muito difícil, né? Ainda mais que a gente tem outras coisas que podem ajudar, né? Quem não tem TDAH conseguiria guardar. Exato. Às vezes eu falo assim, tipo, cara,
às vezes tem que transferir a responsabilidade de algumas coisas, não pro teu cérebro. Tipo, mas eu sou desatento, não lembro de tal coisa. Cara, então anota. Tipo, tem tanto aplicativo lembrete de celular, Exato. Nota de celular, tem gente que manda mensagem pra si mesmo no WhatsApp. Cara, tem muita coisa pra fazer, sabe? Exatamente. Se a gente for falar de organização e puder dar dica, Google Keep eu uso pra tarefas diárias. Então eu tenho, se pegar meu Google Keep aqui, eu sempre crio uma nota, ele cria notas e eu boto checklist. E eu tenho pra todos os dias. Se pegar aqui eu tenho, traz pra frente, só não faço pra domingo, mas eu tenho todos os dias. Então tem, hoje é dia 1º, tem do dia 30, dia 29, 28, 27. Todos os dias eu sei tudo que eu fiz cada dia. Eu anoto ali, e em 2 minutos de manhã eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no dia. Só que isso são tarefas do dia. Tipo, tenho que ir no mercado comprar uma coisa. Tenho que ligar pra tal pessoa. Sei lá, tarefas do dia. Agora, o processo da agência. Cada vez que entrou um cliente... E a minha ideia muito é processo para criar essa coisa de poder replicar. Qualquer pessoa que entra na agência hoje, eu faço um treinamento. Depois eu não preciso mais falar com a pessoa. Sim. Porque existe um processo muito bem elaborado ali. Cara, a primeira fase, sei lá, chegou o cliente. Segunda fase é a reunião. Tem as perguntas prontas que tem que fazer dentro da reunião. Qualquer pessoa consegue fazer essa reunião. Reunião de 30 minutos que é só ler, pergunta, fazer e anotar. Terminou essa fase da reunião, passa para criação de copy. Terminou a fase de copy, passa para criação de design. Terminou o design, pum, fases. Sim, e então, aí já finalizou tudo meio rápido. É um processo que ele se repete. Aí a gente tem, entra 10 sites na semana lá, eu não preciso estar pensando cada vez. Cara, será que esse cliente já pagou? Será que esse cliente não pagou? Tá será que esse cliente, o que foi fechado com ele? E é isso que é performance, é tu pegar e otimizar o teu tempo também. É porque isso aí tu otimizou o teu tempo de uma forma que tu vai entregar muito mais, sem ter que tirar muito de ti. Né, e também não dando margem pro erro, né? Então, exatamente, ponto de performance e alta performance. É isso, é tu criar... Só que daí eu tô trazendo tudo isso sobre o processo, dando exemplo do evento, da agência, porque tu pode criar um processo pra teu na dia, vida, né? Pra vida. Muitos falam de criação de uma rotina, né? Tu pegar, tipo, sei lá, tem gente que gosta de planejar a semana no domingo, tem gente que gosta de... Terminou o dia, deitou na cama, já planeja o dia seguinte. Não é que tu tem que planejar, mas tipo assim, sei lá, tem reunião, né, tem que ir no mercado, como tu falou, já deixa tudo meio certinho. Se chegou no meio-dia ali, tu viu, né, não fiz tal coisa, tu já se liga que tem outras coisas que tem que ir fazendo. Exatamente. Aí tu vai chegar no final do dia, tu já vai ter, talvez não ter feito 100%, mas a grande maioria das coisas que talvez tu teria deixado a responsabilidade pro teu cérebro, né, de lembrar, tu vai ter feito, não vai ter esquecido, né? Exatamente. Então, às vezes, a organização ajuda muito, né? É o básico, né, também. Porque às vezes a gente tá falando, tem que ter a vontade, tem tudo, se a pessoa não se organizar também não vai conseguir fazer. E a agência, ela só funciona hoje do jeito que ela funciona porque eu criei esse processo quando eu aprendi isso pros eventos, porque eu aprendi isso pros eventos. Sim. E aí, ilustra ali, eu fazia um evento no ano, tava enlouquecendo, daqui a pouco tava fazendo um evento por mês e com a cabeça... Tranquilo. Teve um evento, eu lembro que eu chegava sempre nesses eventos quando eu fazia um por ano, que a minha cabeça, ela tava, preocupada, eu não conseguia, na semana, no dia anterior, assim... Desligar. Parecia que ia explodir. E eu entrava no evento sempre nervoso, parecia que tava faltando alguma coisa sempre. E aí eu lembro que depois que a gente criou esse processo e tudo mais, teve um evento, um dos últimos que aconteceram agora, que chegou um dia antes, eu tava muito tranquilo, eu cheguei em casa assim de noite, um dia antes do evento. Eu disse, que loucura, não tem nada pra fazer, tipo, eu posso curtir a noite aqui e tô tranquilo, não tô preocupado com o evento, porque eu sabia que tava tudo certo, tudo organizado. Sim. Somente por causa da organização, pré-evento, ter criado esse processo. A agência, quando eu me dei conta disso, no início não teria como fazer a quantidade de sites que a agência faz hoje, entendeu? Hoje a gente faz, sei lá, 10, 15, e a ideia é ir aumentando cada vez mais, 10, 15 sites num mês, só porque existe a organização do processo. Existe um processo organizado. Que já sai mais rápido mesmo. Google Keep, Pipefy e Google Agenda, basicamente esses 3 sistemas que me ajudam. Só que como existe um processo ali, se eu quero saber, por exemplo, hoje eu sei, se eu abrir o Pipefy, eu sei cada cliente em qual fase que ele tá, se ele tá na fase da reunião, se ele tá na fase da criação da copy, se ele tá na fase da criação do designer, se já tá pago ou não, o que mais tem que fazer de demanda para ele, eu olho aquilo ali, eu sei. Aí, tal cliente, eu sei se tá atrasado ou não tá, porque o sistema já me mostra. Tal cliente, sei lá, o cliente me chama, como é que tá o site aí? Cara, eu posso ir lá, olhar o Pipefy, o atendente olhou, vai lá, olha o Pipefy, não, teu projeto tá na fase de
entrega, ou tá na fase de aprovação. Já passa uma confiança também maior, porque daí, tipo, imagina, tu manda uma mensagem pra pessoa, como é que tá o meu site? Pera aí, vou ver. Tá, então, aí demora, tipo, sei lá, um tempão pra responder e diz, vou ter que falar com tal pessoa. E aí ninguém sabe responder isso pro cliente, o cliente fica, putz, não tô fazendo nada. Se tu já pega, olha ali e responde, tá na fase de entrega. Cara, muito mais, já passa uma confiança também. Da mesma forma que uma pessoa organizada também passa mais confiança que uma pessoa que, tipo, tá sempre esquecendo das coisas, que não consegue, né, tipo, arcar com compromissos, ou tipo, esqueci de tal detalhe. Né? Isso também transmite o grau de comprometimento que tu tem naquilo que tu tá fazendo, né? Exatamente. Então, eu acho que, pra mim, hoje... é uma das coisas que eu defendo, que a questão de organização é o ponto-chave, assim, pra alta performance. Cara, é só tu pegar, é quase clichê, mas pega qualquer empresa que anda bem, que tá dando certo. Não tem como não existir organização dentro dessa empresa. Se tu me mostrar uma empresa que é desorganizada e tá tendo sucesso, aí a gente começa a conversar de forma diferente, mas não tem como. Pega uma empresa de sucesso, que tá... Cara, tá equilibrado, finança tá equilibrado. Que já se provou no tempo também, né? Uma coisa que, tipo... Cara, existem há 15, 20 anos. Pô, tu acha que existe desorganização dentro de uma Apple da vida? Não tem como, cara. Os caras devem ter uns processos inacreditáveis lá. McDonald's. Claro que existem gapzinhos. Existem falhas porque dependem de pessoas, né? Então sempre que depender de pessoa é passível a erro, né? O processo é legal por isso, por causa da melhoria contínua, assim. Os processos do evento, ele começa de um jeito... termina muito mais, a gente vai alimentando. Sabe? Como se fosse aprendendo conforme, né? É maravilhoso. Então, acho que um dos principais pontos de alta performance é a organização. Cara, organiza a tua vida. É um ponto chave, assim, pra que a pessoa realmente consiga performar. Aí depois, a gente vai... organizou, aí beleza, não tô conseguindo seguir o que eu organizei. Vamos ver se tem TDAH, vamos ver se tem alguma deficiência. Aí entra toda a outra parte que a gente tava falando de neuroaprimoramento, ou tipo, eu quero ir além, né? Mas acho que talvez essas dicas que a gente deu de organização, questão de tu achar uma meta, mentalidade, tudo. E realmente, cara, se tu for atrás de literatura dessa parte de mindset, de pensamento, cara, tem muita coisa boa, não são leituras difíceis e isso aí muda muito, né, a questão de performance de uma pessoa. Mas eu acho que pra um primeiro episódio a gente tá bem, pois nem sei que horas são. Conteúdo. Quanto tempo, Wesley, tá de... 1h30 de podcast. Acho que pra primeiro tá excelente. Acho que os próximos aí a gente vai trazer alguns convidados aí também pra ter mais pessoas, mais pontos de vista, né? Acho que, como a gente já falou, já deu um spoiler do próximo, né? Questão de CrossFit, academia, então, né, aguardem. Aqui é legal falar que eu vou trazer a minha visão de experiências de vida que eu tenho, de conhecimentos de estudos que eu tenho. O Gustavo da experiência de vida e conhecimento que ele tem. Então, é legal a gente trazer outras visões. O nosso intuito sempre foi esse, né? Tipo assim, eu nunca quis, né, falar como o médico, mas eu quero, assim, tenho vivências na minha vida, tu tem vivências da tua, a gente mesclar e aí talvez disso sair uma coisa boa de um modo geral e de diversos assuntos. Tem dias que a gente vai falar de CrossFit, tem dias que a gente vai falar de outras coisas, até a gente já pensou em questão de espiritualidade, né, a própria questão de hipnose, um monte de coisa que a gente ainda quer falar, que não tem nada a ver com a minha profissão, né, mas acho que tem a ver com a vida de todo mundo. Também sou uma pessoa curiosa, quero aprender contigo, né, então acho que isso aí vai ser bem legal. Quem tiver ideias, inclusive, pode deixar aí nos comentários, né? Fala aí, achei massa se vocês trouxessem tal pessoa, acharia massa se vocês falassem de tal assunto. E o nome também do podcast, se tiverem alguma ideia, a gente agradece. Também, ou se não, chama de podcast. É. Mas é isso. Então tá, pessoal. Então, fechou. Feito. Baita conteúdo. Obrigado pra quem assistiu. Não dá nem pra encerrar dizendo compartilha, curte, dá um like. Até dá, né? Porque agora ele vai no nosso no YouTube, no Spotify do estúdio mesmo, né? Mas aí depois talvez a gente vai ter o nosso canal próprio mesmo. Show. Então fechou. Então valeu pessoal. Até o próximo.